Boa noite. Vou apresentar o trabalho de ensino e aprendizagem de História 2, sequência didática sobre população indígena. Sequência didática feita por mim, Rosalina, e Rosilda, o tema História e Cultura Indígena, na disciplina de História, com 5 a 6 aulas, para o 5º ano. O Brasil ele é um país que ele traz uma herança, apropriações e matrizes indígenas, europeias e africanas. A população indígena, apesar da sua diversidade, ela tem a sua contribuição e faz parte da nação brasileira. Falta conhecer para valorizar, ou seja, precisamos dessa concepção que os índios são todos iguais. Abordar que o índio, a diferença entre eles também, que há diversas tribos, e nessas diversas tribos, cada um tem seu costume, sua tradição, sua história e sua contribuição na cultura. A Lei 11.645, de 10 de março de 2018, ela veio para acabar com essa lacuna na sociedade e fazer com que seja obrigatório o ensino da população indígena e africana no ensino médio e fundamental, tanto na escola particular e pública. Isso é uma forma, assim, de estar valorizando e fazendo com que haja um conhecimento maior da contribuição dessa população, dessas populações na formação da população brasileira atual. O objetivo do nosso trabalho, da nossa didática, foi analisar e apresentar a história e a cultura indígena aos alunos, mostrar a questão da contribuição e da existência da população indígena do Brasil, enfatizando a existência de centenas de povos e línguas faladas no Brasil, e trabalhar a lei, que ela tem como objetivo geral reconhecer e valorizar a história e a cultura dos povos indígenas na contribuição à formação do povo brasileiro. Os conteúdos a serem abordados foram os conhecimentos prévios, diferentes povos, culturas e línguas, e a apresentação da lei. Então, para desenvolver essa didática, seria, primeiramente, a gente já está pedindo aos alunos para pesquisar sobre a população indígena e o índio. Uma pesquisa assim, na família, nos livros, nas revistas, internet, que a próxima aula estaria falando sobre a população indígena. E o primeiro momento seria a interação, essa interação aluno-aluno e professor mediando. Saber o que os alunos, através dessa pesquisa, o que eles trazem, o que eles de conhecimento sobre a população indígena. Se algum abordar sobre essa questão de diferentes povos, o índio não sendo um povo único, aproveitar e mostrar que há equívocos mesmo, que tem sobre o nome e a população indígena, considerando eles assim um único povo. E que o índio, ele teve mudanças, desde que do descobrimento do Brasil, desde o início até hoje, ele passa por um processo de mudança, que a globalização também fez com que ele, como toda a população, se transforme ao longo do tempo no seu modo de viver, a sua cultura, as suas tradições. Que apresentar que existem diferentes povos, aqui no Brasil atualmente tem 235 povos indígenas, mais de 180 línguas faladas e costumes diferentes. É um número bem assim, significativo, e também mostrar, não deixar de abordar, assim, não com tanto enfatizar tanto, mas a questão que o índio ele não tem presença só no Brasil, ele também há ele fora do Brasil. E no segundo momento seria a exibição do filme Os Indígenas Raízes do Brasil, que nesse momento eu acho que abre um espaço, uma discussão sobre a formação da nação brasileira e a contribuição cultural da diversidade da população. E as diferentes culturas, elas são dinâmicas e estão em processo contínuo de transformação. É o que eu falei, que toda a população, ela, ao longo do tempo, ela vai se transformando e vai mudando o seu modo de viver, entre outros fatores. A terceira aula, para aproximar e fazer com que eles percebam e possam valorizar a população, os povos indígenas, propor aos alunos pesquisar as palavras de origem tupi, que é a origem da população indígena usada no nosso dia a dia.
sabe que tem palavras que nomeiam lugares, plantas, alimentos, animais e expressões também. E depois procurar algumas gravuras e depois confeccionar cartazes com as palavras da origem tupi e com as gravuras, com os desenhos que são usados no nosso dia a dia. No quarto momento seria a apresentação da lei, quando fala da importância do ensino, no ensino fundamental e médio, né? Que isso faz com que os alunos vejam que a formação, como foi a formação da população atual, e faz com que valorize-se uma população, veja que é uma forma de ser mais justo e digno em relação aos indígenas. E as contribuições dos indígenas, né, na área social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, que para a formação da população brasileira, então engloba tudo, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos indígenas e a cultura indígena e o índio na formação da sociedade nacional. É todo um complexo para chegar à atual população hoje do Brasil, e que o índio ele está presente mesmo na nossa sociedade e sua meio de transformação na sua cultura também é presente e visto quando você busca em estudos, e você também pode perceber eles nos mais diversos lugares do país e regiões. E no último momento, propôs a alunos fazer um texto dissertativo sobre população indígena com ações voltadas sobre a diminuição da discriminação, do preconceito, e observar o desempenho, o interesse, a motivação e a participação e compreensão através das manifestações e ações voltadas em relação ao tema. Eu acho que é importante você saber a história, a contribuição desse povo na sociedade atual e evitar esse preconceito e discriminar. Então, no cronograma seriam as ações previstas, né? E que seria a apresentação da situação. Seriam 2 aulas, né? Que é os conhecimentos prévios, né? Quando fala dos diferentes povos, culturas e línguas. Depois mais 2 aulas para a exibição do filme, com interação e questionamento sobre a formação da nação brasileira, contribuição cultural dos indígenas, as mudanças ocorridas ao longo do tempo, né? Enfatizando que todas as populações acontecem mudanças, né? E compreensão da diversidade étnica. Saber que não existe uma população homogênea no Brasil, é uma população heterogênea, formada por essa questão de diversidade entre as pessoas, do início, como foi colonizado o Brasil até hoje. Depois, a confecção dos cartazes, né, da pesquisa, seria uma aula sobre a pesquisa das palavras na língua tupi, que hoje a gente usa, né, no dia a dia, né? E por último, seria um debate, uma roda de conversa, quando a gente pega a lei, que a gente vê que essa questão do estudo da cultura indígena, a valorização e o respeito do que é igual no outro e o que é diferente, né? A gente tem que saber respeitar o outro e valorizar, assim, a contribuição dessa população na atual sociedade brasileira. E por último, seria o texto dissertativo, né, com essas ações sobre a população, sobre o que eles aprender, e para diminuir a discriminação e preconceito e aprender a valorizar uma população que contribuiu na formação da população da nação brasileira.